mensagem. Mas hoje, o enfoque que eu gostaria de dar está mais voltado para a nossa proposta aqui nessas quartas-feiras, que é aprender um pouquinho esses princípios de liderança para a vida que nós temos aqui no livro de Neemias. O livro de Neemias é um livro esplêndido, é um livro que retrata como que Deus usou este homem, Neemias, para restaurar sua cidade. E essa restauração dele, da cidade de Jerusalém, ela é inspiradora, porque ela nos anima e nos dá dica de como nós podemos trabalhar essa palavra restauração na nossa casa, na nossa família, nos nossos negócios, no nosso hall de amizade, nossa igreja, na nossa cidade. Sempre bom pensar que Deus nos chamou não apenas para a eternidade, Deus nos chamou para uma obra aqui também. E essa obra demanda estratégias, demanda princípios que nós precisamos aplicar na vida e muito trabalho, muito esforço. O livro de Neemias é um livro de trabalho. Nós falamos bastante sobre isso há 2 semanas atrás, que Neemias, especialmente lá no capítulo 2, é alguém que ama o trabalho, gosta do trabalho, e não podia ser diferente. Um homem que tem o coração cheio de Deus é um homem que gosta de trabalho. Quem não gosta de trabalho, a primeira coisa que a gente já desconfia, se for alguém que diz que é crente, a gente já desconfia se é mesmo. Porque crente de verdade, tem um coração cheio de Deus, gosta de trabalho. Quem não gosta de trabalho, nem a gente gosta de quem não gosta de trabalho, quanto mais Deus, porque o trabalho não tem nada a ver com queda. A preguiça tem a ver com a queda. O trabalho não tem a ver com a queda. O trabalho Deus instituiu antes da queda. Então, o que aconteceu foi que depois da queda o nosso trabalho ficou mais difícil. O Senhor nos castigou por causa do nosso pecado e Ele disse que a partir daí a gente ia trabalhar, ia ganhar o pão com suor e com lágrimas. Mas o trabalho é anterior a isso. Por conta de tudo que aconteceu lá no Éden, a nossa vida ficou um pouco mais difícil. Mas a situação do livro aqui é uma situação bem peculiar. A cidade de Jerusalém estava sendo reocupada por judeus que estavam voltando do exílio da Babilônia, onde desde os primeiros que foram até os últimos que voltaram, um período de cerca de 100 anos se passou. Aqueles que ficaram o maior tempo lá, que ficaram miolo, ficaram 70 anos, segundo a profecia que tinha sido dada do exílio babilônico, um período de 70 anos que o povo ficou desterrado fora da sua cidade, como escravos fora. Agora eles voltaram, mas encontraram a cidade em grande miséria, pobreza, desgovernada, porque existiam lá muitos vizinhos aproveitadores. Esdras já tinha voltado, estava tentando reinstituir o culto, a adoração a Deus, mas a cidade estava fragilizada, porque os muros estavam derrubados, as paredes, as portas estavam queimadas. Neemias fica sabendo disso, pede autorização para vir, chega, toma conhecimento do real estado da cidade e estabelece algumas prioridades nessa reconstrução e começa o seu trabalho. Então, o começo do trabalho, o pegar na massa mesmo, é aqui no capítulo 3, quando Neemias divide toda a população, não só que estava ali em Jerusalém, mas a população que vivia ao redor, nas cidades. É como se fossem os municípios, os vilarejos próximos a Jerusalém. Neemias convoca todo mundo para reformar os muros, reconstruir os muros, recolocar as portas e recolocar trancas nessas portas, para que voltasse a ter segurança dentro da cidade. É interessante que quando nós lemos aí, nós vamos encontrar nesse texto todo, nesses 32 versículos, nós vamos encontrar 38 grupos de pessoas trabalhando para reconstruir aqueles muros. São 8 grandes portas que havia na cidade de Jerusalém. Ambas as portas estavam queimadas, derrubadas. Então, para reconstruir essas portas, Neemias dividiu o povo e ele pegou um pedacinho, cada pedacinho do muro, e dividiu e deu para um determinado grupo trabalhar. E nós vamos ver que Neemias, ele, de forma muito inteligente, muito sábia, estrategicamente, ele vai posicionar essas pessoas e vai usar todo tipo de mão de obra. O que nós vamos encontrar repetido aí nesses versículos todos aí são 3 palavrinhas.
3 palavrinhas que sempre vão se repetir. É junto dele, depois dele e entre eles. Tá? Então, essas 3 palavrinhas juntas, elas contam uma história magnífica. Elas contam a história de que Neemias uniu esse povo. Né? Ele colocou todo mundo junto, após e entre. Essas palavras são as palavras que mais aparecem no texto. Junto com o rei edificou, ninguém, isso mesmo, dona Gália, ninguém ficou sozinho. Todo mundo foi trabalhar e foram trabalhar juntos, cada um com um pedacinho, cada um com uma tarefa. E Neemias pôs todo mundo lá. E detalhe, quando aparecem essas expressões junto dele, entre eles ou depois deles, em um determinado momento você vai perceber que são pessoas de todo tipo que estão lá trabalhando, envolvidos nessa tarefa. E só aqui a gente já pode aprender algumas coisas com Neemias. Neemias mostrou para aquele povo e motivou aquele povo a entender que a reconstrução de uma cidade, a restauração, não é tarefa de uma pessoa só. Não é tarefa de um só. Isso tem muito a ver com o que nós estamos vivendo hoje, né? As pessoas, especialmente nesse ambiente que nós estamos, nesses dias de vésperas de eleição, as pessoas têm a mania de fazer de conta que estão depositando confiança, quando na realidade o que estão querendo fazer é transferir responsabilidade. Né? Então a gente elege um preferido, uma preferida, alguém em quem a gente vai votar, e a gente começa a tratar essa pessoa como um salvador da pátria. Mas na realidade o que a gente está fazendo é transferindo nossa responsabilidade para essa pessoa, como se essa pessoa fosse dar conta de fazer tudo o que nós não conseguimos fazer. E a gente faz isso o tempo inteiro. A gente faz isso em casa, né? A gente faz isso em casa. A gente troca de empregada pensando que, não vou trocar a ajudante lá de casa, porque essa ajudante aí é muito ruim. Aí você troca e continua sendo ruim. Mas o problema não é ajudante, o problema é que a ajudante está lá uma vez por semana, 2, e no resto da semana a gente destrói tudo que ela faz. Né? A gente faz isso na empresa, né? Quando alguma coisa não está certo, é igual o time de futebol. Você vai lá e troca o técnico, né? E você fala, a culpa é dele. Não, mas um cara, o técnico sozinho, ele não joga no gol, no ataque, ele não vai resolver. E isso acontece na igreja, isso acontece na cidade, isso acontece no país, e a gente fica o tempo inteiro cometendo 2 erros. Um é, antes de colocar a chave na mão da pessoa, levantando expectativas que estão além das capacidades dessa pessoa. E depois que você dá a chave, cobrando aquilo que está além das capacidades dessa pessoa. Nunca essa coisa vai funcionar. Né? E Neemias vem para reconstruir uma cidade, mas o que ele faz? Ao invés de juntar meia dúzia de líderes, ou de escolher um líder e transferir a responsabilidade, ele junta todo mundo, monta 38 grupos e fala, são 8 portas, tem muro para burro, é muro em volta de uma cidade inteira, então é o seguinte, quem não pode andar longe vai restaurar na frente da sua própria casa. Quem pode caminhar um pouquinho vai restaurar no lugar que não é frente de casa. Quem mora em outra cidade, nós vamos colocar vocês em alguns pontos onde não tem residência, porque nesse lugar não tem gente para trabalhar, então vocês vão trabalhar lá. Não quero ninguém andando longe, todo mundo andando o mínimo possível para chegar perto do seu pedaço de construção, perto da sua casa, mas todo mundo vai colocar a mão na massa. Né? Então a gente, voltando a essa questão da campanha, a gente está próximo de uma eleição, onde está todo mundo discutindo se é Corinthians ou se é São Paulo, quando no final das contas a gente tinha que estar discutindo o que nós vamos fazer depois. Como é que a gente vai recuperar esse nosso país? O que a gente pode fazer dentro da casa da gente para tentar melhorar? O que a gente pode fazer no nosso local de trabalho? O que a gente pode fazer aqui na nossa cidade? Porque como é que a gente quer salvar o país se a gente mal consegue tratar das questões que a gente tem no nosso município? Então, essas questões todas, elas acabam sendo contempladas na atitude de Neemias. A gente não sabe muito bem como é que isso funcionou, e a gente nem precisa, porque a intenção do livro, ela é muito objetiva, é a intenção de mostrar que Neemias conseguiu fazer. Então ele não vai dizer como é que ele levou 10 dias, 1 mês, para dividir esse pessoal em grupo. A gente simplesmente sai do capítulo 2, entra no capítulo 3, no capítulo 3 está tudo funcionando. Neemias está fazendo um registro, é ele que escreve isso daqui. Então ele não fica escrevendo lá como é que ele dividiu, ele escreve o que a gente precisa saber.
Aqueles muros foram reconstruídos através do trabalho de formiguinha de todo mundo que colocou a mão na massa. Então vejam só, restauração não é assunto de andorinha solitária. Restauração é assunto de todos. Se a gente quer restauração na casa da gente, tem que envolver todo mundo. Tem que envolver do filho mais novo ao filho mais velho, o periquito, o papagaio, a sogra, se ela estiver por lá, o pai, a mãe, a empregada, todo mundo. Porque não adianta. Olha, nós vamos implementar uma restauração espiritual na nossa casa. Daí começa um a orar, enquanto os outros estão tudo assistindo televisão lá e fazendo barulho. Não vai ter restauração espiritual nessa casa. Não, vamos sentar todo mundo aqui, nós vamos fazer o culto doméstico. Um vai cantar, outro vai orar, outro vai ler a Bíblia e outro vai fazer os pedidos de oração e se divide a tarefa com todo mundo, porque é todo. Vamos fazer uma limpeza na casa hoje? Bom, mas quem vai limpar é a mãe? Não, nós vamos dividir todo mundo vai limpar, todo mundo vai ajudar. Vamos organizar a casa? Todo mundo vai fazer. É igual a igreja, né? Daqui a pouco nós temos um pastor novo aqui. Não adianta esperar que o pastor vai virar a igreja do avesso e vai resolver todos os problemas que em 139 anos não foram resolvidos. É trabalho de formiguinha, todo mundo tem que pôr a mão na massa. Se a gente tirar o pé, tirar o time de campo, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o que sempre acontece, né? As expectativas vão ser jogadas todas em cima de uma pessoa, com o passar dos anos todo mundo vai ver que uma pessoa só não dá conta, então vamos trocar essa pessoa. Não resolve. Tá? Então, restauração é uma tarefa para todos, sem exceção. Agora, além disso, nós vamos ver que Neemias ele adota alguns princípios que são muito interessantes e que nós precisamos. Neemias vai coordenar essa restauração. E essa palavra coordenar é a primeira palavra para nós importante. Neemias nos ensina o princípio da coordenação como sendo uma chave para o sucesso. Tá? Você não vai ver escrito aqui, olha, o princípio da coordenação, mas nem precisa estar escrito, a gente só precisa olhar para o que ele fez. Você tem aí num determinado versículo que você vai colocar, e você vai ver que Neemias colocou ourives para trabalhar junto com fabricante de perfume. Você consegue enxergar uma relação? Ourives e fabricante de perfume. Eu consigo enxergar uma relação. As duas coisas estão relacionadas com o quê? Com beleza, com criatividade, porque ourives ele vai fabricar uma joia, precisa. O cara que vai fazer o perfume, ele tem uma sensibilidade. Essas duas coisas estão muito relacionadas. Você já imaginou colocar um ourives que trabalha lá com uma lente para trabalhar junto com um pedreiro? Não dá. Mas para trabalhar junto com um outro especialista em estética, só que a estética do aroma, que é o camarada que fabrica perfume. Especialmente nesse caso, eu fui pesquisar, esse que é especialista em perfume, ele também é um artesão do barro, que ele fabrica vasos, uma decoração específica para poder adequar aqueles perfumes dentro do vaso. Então, assim, são artistas, são verdadeiros artistas. Ele coloca para trabalhar junto. Tem lugar que ele só põe religioso. Ele põe sacerdote, junto com levita, coloca esses caras tudo para trabalhar junto. Porque o assunto deles é só um. Eles só vão falar sobre as histórias de Moisés, eles vão falar sobre o culto do domingo, eles vão falar sobre o sacrifício, eles vão falar sobre essa coisa. O que Neemias faz? Neemias coordena essa coisa de um jeito. Ele divide 8 portas, vamos dividir em vários grupos, coloca um grupo aqui, outro grupo ali, um pedacinho para cada um, algum perto de cada. Tem coordenação. Princípio de liderança, princípio de sucesso na vida da gente. Não adianta a gente querer fazer as coisas sem coordenar, sem planejar, sem criar um compasso. A coordenação tem a ver com isso. Você criar um compasso para as coisas. Não dá para começar a 220 por hora. Você tem que começar a 10, aí vai para 20. Coordenação. É o que Neemias está fazendo aqui, está ensinando para a gente. Isso é uma baita de uma lição. Nem sempre a gente faz isso. Às vezes a gente quer começar as coisas de qualquer jeito, dá uma ideia nova na cabeça, a gente começa a fazer, mas não vai funcionar, porque precisa de coordenação. Você fala assim, é uma coisa elementar. É elementar, mas a gente não faz.
É elementar, mas a gente não faz. A maioria das vezes, quando a gente tem uma ideia para fazer uma coisa, a gente já sai fazendo e as coisas aí não vão dar certo. Essa coisa da coordenação é tão interessante porque, se você lembrar do capítulo 2, Neemias saiu sozinho de madrugada para dar uma olhada no estado do muro. Ou seja, antes dele plantar uma visão na cabeça das pessoas, ele foi ver exatamente como que as coisas estavam, para ele não vender uma ideia errada, para já não começar com o pessoal desmotivado. Quando ele viu a real situação, ele mais ou menos planejou como ele ia fazer, chamou esse pessoal e foi dividindo. E ele foi criando lideranças. Outra questão de coordenação muito interessante, aliás, outro princípio para nós que ele apresenta aí, muito interessante, é o princípio da cooperação. E aí tem alguns detalhes aqui que quando a gente começa a ler, numa primeira leitura você não percebe, mas quando você passa um tempo e relê o texto, você vai descobrindo algumas coisas interessantes. Se você observar, por exemplo, você tem nesse exercício de trabalho aí, não só as tarefas divididas entre todos da cidade, mas também entre todas as classes da cidade. Então você vai encontrar logo de cara, sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote? O sacerdote é o maior líder religioso dentro da cultura dos judeus. É o maior, é o maioral. Tanto que o próprio Senhor Jesus é chamado de o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o líder de todos os sacerdotes. Quando você vai ler aí, logo no versículo 1, o que você encontra aí? Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Ou seja, quem começou a pôr a mão na massa primeiro? Pessoal lá do alto escalão religioso. Lá do alto escalão religioso. O sumo sacerdote, abaixo dele seus irmãos sacerdotes, e eles não foram convocados por Neemias. O texto diz que eles se dispuseram, ele se dispôs, ele se ofereceu para a obra. E essa coisa da cooperação é muito importante, porque foi assim que Neemias fez. Ninguém aqui está trabalhando para ganhar alguma coisa. Não tem salário. Aqui é simplesmente cooperação. E nessa atitude de cooperar, Neemias vai contar com gente de todo tipo. Liderança religiosa que foi lá e reconstruiu não só a porta das ovelhas, mas quando eles terminaram a porta das ovelhas, eles pegaram um outro pedaço e foram reformar um outro pedaço também. Eles não ficaram só ali, eles não simplesmente cumpriram e falaram, essa parte minha eu fiz, agora os outros que se lascam. Terminaram a deles, eles foram e pegaram mais um pedacinho e continuaram. Esse muro, ele tinha uma espessura de 2,5 metros. Imaginou isso? Não, a gente faz um murinho hoje, que é a grossura do muro é isso aqui, ó, 30 centímetros. Aquele muro lá tinha a largura desse banco. Imaginou? Aí um muro desse está caído, quanta pedra você precisa para levantar 6 metros de altura nesse muro? 6 metros de altura. É trabalho que não acaba mais. É muita gente carregando pedra, edificando, colocando essas pedras, encaixando. E era essa a tarefa que eles tinham. Essa porta aí que levava que chamaram de porta das ovelhas, era a porta que levava ao templo. Então o que esse sumo sacerdote fez, gente? Vamos começar aqui, ó, na frente do templo. Nós vamos começar aqui e nós vamos reedificar a porta que está na frente do templo. Porque não faz sentido pegar o trabalhador, o morador lá do outro lado, que tem um pedaço de muro enorme para reconstruir na frente da casa dele, ele sai de lá para vir fazer aqui a do templo. Nós temos que colocar a mão na massa. E aí eles vão lá e colocam a mão na massa e reedificam não só a parte deles, mas eles fazem uma outra parte. Quando você vai no versículo 3, do 3 a 5, você encontra a reconstrução de uma porta chamada Porta do Peixe. Quem foi que foi edificar essa porta aí do peixe? Olha lá, versículo 3. Os filhos de Racená edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel. A cujo lado reparou Zadok, filho de Baná. Ao lado desses repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Interessante que lá, no meio desse grupo, tinha gente humilde e tinha gente grande, poderosa.
Nós vamos ver mais à frente que tem os maiorais. Maiorais eram os prefeitos ou os subprefeitos, né? Especialmente essa porta do peixe, ela foi restaurada por gente simples. E entre essa gente simples, tinha os moradores, os tecoitas. Os tecoitas, eles estão a mais ou menos 15 quilômetros de Jerusalém. Eles foram convocados por Neemias para vir trabalhar. O maioral da cidade, nós vamos ver lá na frente, ele vem trabalhar na reconstrução, o prefeito. Só que as pessoas simples dos tecoitas vêm, mas os nobres entre os tecoitas, esses não vêm. É o único grupo que se recusou a fazer. Não vieram ajudar. Mas apesar deles terem se recusado, as pessoas mais humildes não se recusaram. E aqui a gente aprende alguma coisa sobre cooperação. Às vezes a gente quer usar como justificativa para não fazer, quando gente maior do que a gente não faz, a gente fala assim, se fulano não está fazendo, eu também não vou fazer. A hora que ele vir, eu vou também. A gente não faz isso? Não é? É coisa de criança. Em casa, quando você tem 2 filhos, né, o pai manda, eu quero que vocês façam isso. Daí um vai lá e começa a fazer, e o outro não faz. Aí um pouquinho que está fazendo olha e fala assim, meu irmão não está fazendo, eu também não vou fazer. Ou larga lá quando você chega, vocês não fizeram? Eu não fiz porque ele não estava fazendo, eu também não é justo eu fazer sozinho. Né? E essa coisa de criança, ela continua a se repetir quando a gente fica adulto. Né? Você fica adulto, volta e meia, você ouve a mesma história, e inclusive na igreja a gente ouve muito isso. Mas o fulano, não sei das quantas, é diácono e não está fazendo, eu também não vou fazer. A gente não ouve essas histórias? Pois é. Aqui tinham, os nobres tecoitas eram assim. Eles decidiram não fazer alguma coisa. Só que os seus subordinados, eles não eram decididos. Não tinha essa teimosia infantil. Eles foram lá e se dispuseram e fizeram. Tem algumas coisas interessantes também que a gente pode encontrar aí. Esses maiorais que eu acabei de citar para vocês, eles, que são os prefeitos, eles ajudaram. E não só eles vieram trabalhar e trouxeram seus filhos. Cooperação. Neemias conseguiu juntar esse pessoal e fazer com que eles cooperassem. Veja aí a partir do versículo 6. Joiada, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Bezodias, repararam a porta velha, colocaram as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita e Jadom, Meronotita. Todas essas cidades estão a 15, 20 quilômetros de Jerusalém. Homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives. Aqui está a história do ourives e do perfumista, no versículo 8. Junto a estes repararam Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ou seja, junto desse pessoal aí, tinha um prefeito. Vocês já viram em algum lugar do planeta um prefeito vindo ajudar a reparar a rua com buraco? Pois é, reparar muro de creche, pintar muro de escola. A gente nunca viu o prefeito fazendo isso, né? No período das eleições. No período das eleições o camarada faz de tudo, né? Mas fora esse período a gente não vê. Está aqui Neemias ensinando para a gente a importância da cooperação. A cooperação, ela é uma coisa que não tem a ver com status, nem com economia, nem com poder. A gente tem que fazer uma obra. Nossa cidade está derrubada. Os muros estão arrebentados. Do prefeito ao miserável, todo mundo tem que colocar a mão na massa. Do religioso ao camarada que é ímpio, todo mundo tem que colocar a mão na massa. Você tem aí sacerdote recuperando do lado de moradores vizinhos que eram idólatras e serviam a outros deuses. Mas para construir o muro, tanto o sacerdote fez uma concessão de trabalhar do lado do ímpio, quanto o ímpio fez uma concessão e trabalhou do lado de um sacerdote. Então, momentos como os que nós vivemos, inclusive porque nós precisamos de recuperar uma nação, não é momento em que a gente tem que ter preconceito religioso. Eu não vou participar ali da carreata ali, porque lá está cheio de espírita, de ateu, e eu sou crente, imagino que eu vou passear no meio deles. Nós estamos tentando recuperar uma nação. É a nossa casa que foi derrubada. São os muros do nosso país que estão arrancados. Você não precisa perder as suas convicções, mas você precisa perder um pouco dos seus preconceitos, né?
A gente precisa de cooperar. A gente fica sempre achando que a responsabilidade de mudar o mundo é dos outros. Mas a responsabilidade é nossa. Neemias está ensinando isso aqui. Neemias foi para lá e todo mundo pôs a mão na massa. Ele também vai edificar, ele também vai trabalhar junto. Ninguém fica de fora. Com exceção dos tecoitas, os nobres de Tecoia, todas as outras pessoas trabalharam nessa reedificação. Porque para reconstruir, para reestruturar algo, você precisa da cooperação de todos. Jerusalém era dividida lá em vários distritos, e na sequência do texto você vai ver que todos os prefeitos, uma metade tinha um prefeito, a outra metade tinha 2 prefeitos. Os 3 aparecem aqui trabalhando. E dessas cidades vizinhas, todas essas cidades tinham um prefeito, um subprefeito, e todo mundo vem aqui trabalhar. Não é só rico, não é só pobre, todos. Os vizinhos ajudam, todo mundo coopera. Tem gente que faz mais do que o que recebeu de responsabilidade. E aí a gente percebe um outro princípio. Quem escreveu esse texto foi o próprio Neemias. E Neemias faz questão de mencionar algumas questões interessantes. E isso demonstra aprovação e reconhecimento pelo trabalho dos outros. Neemias fala, fulano de tal foi lá, reedificou, cobriu a porta, colocou suas trancas e ferrolhos. E depois edificou mais tantos metros até o ângulo norte, até o ângulo sul, ajudou na porta, não sei de onde. Ou seja, o que Neemias está fazendo? Neemias, na hora de escrever, ele, primeiro, cita todo mundo pelo nome. Neemias podia ter escrito isso de forma bem objetiva. Falou assim, olha, colocamos todas as pessoas da cidade para trabalhar em 38 grupos distintos, cada um trabalhando na direção de uma porta, e reconstruímos tudo com o auxílio de todos, ricos e pobres, religiosos e não religiosos, todo mundo ajudando a construir. Mas é isso que Neemias faz? Não, Neemias faz um relato histórico onde ele vai citar o nome do camarada e o nome do pai dele, e a família ou a cidade de onde ele era, e alguns até a função. Sabe o que é isso? Reconhecimento, aprovação. E é isso que Neemias está ensinando. Às vezes a gente é muito bom para chamar o povo para trabalhar, mas não é tão bom assim para reconhecer, nem para agradecer, e nem para dar a devida, ou o mínimo que a gente pode dar de recompensa para essas pessoas que investiram a vida, gastaram tempo, colocaram sua energia, colocaram seu esforço. Neemias coloca o nome desse monte de gente aqui, que para nós tem uns nomes esquisitos, mas ele coloca os nomes dessas pessoas todos nos anais da história, registrados na própria Bíblia, fazendo com que o nome dessas pessoas jamais seja esquecido. Jamais, porque isso aí aconteceu cerca de 600 anos antes de Cristo. E nós estamos aqui no ano 2018 e a gente está lendo sobre o nome dessas pessoas aí. Por quê? Porque esse líder, ele não só conseguiu fazer com que essas pessoas cooperassem, ele coordenou essas pessoas, mas ele também deu o devido reconhecimento, aprovou o trabalho que elas estavam fazendo e registrou o que elas fizeram de uma maneira singela de recompensá-las pelo esforço, por elas terem seguido a liderança dele e por elas terem trabalhado junto com ele. Isso é fantástico e a gente precisa aprender isso. Às vezes a gente deixa uma tarefa simples para um filho fazer, como por exemplo, filho, lava a louça. E quando a gente chega, ele fica lá esperando para ver se você vai dizer, legal, bem lavado, né? Que bom que você lavou. E às vezes você chega e não faz nada, mas enxerga e tem um copo já lá dentro da pia. E você sabe muito bem que esse copo foi para lá depois, né? Mas você chega, ao invés de elogiar, você vai, mas você largou um copo aqui para trás. Acabou com tudo. Você está destruindo essa disposição dele de cooperar com você quando você não reconhece, né? Ou, para quem tem mais de um filho, quando a gente reconhece o que um faz e não reconhece o que o outro faz, né? E a gente sabe que as pessoas são diferentes, um vai fazer de um jeito, outro vai fazer do outro. Um faz melhor uma coisa, outro faz melhor outra. E a gente precisa ter isso. E esse treinamento começa na casa da gente. E a Bíblia ensina isso. A gente acha que a Bíblia só fala sobre o céu e o inferno. Mas a Bíblia fala sobre isso. Fala sobre como você conduzir pessoas, como você liderar sua casa, como você liderar seu trabalho. Precisa de ter aprovação, reconhecimento, registro daquilo que as pessoas fazem no serviço delas. Quem aqui não gosta de... A gente fala da questão do tapinha nas costas, mas existe o tapinha nas costas que é válido. É aquele que a pessoa recebe quando ela fez realmente por merecer. Ela cumpriu com galardia o que ficou para que ela fizesse.
ir lá e dar o tapinha nas costas, não tem nada de errado em fazer isso. E não tem nada errado de receber também não. A gente não pode deixar isso subir para a testa, né? E levantar e empinar seu nariz. Isso aí não pode, né? E nem ficar bravo se você não recebe. Mas a gente que tem a obrigação de dar o tapa nas costas, a gente precisa ter esse simancol de ir lá e fazer, né? Uma coisa interessante quando a gente vai para a missão Kaiowá, eu gosto sempre de citar isso. O presbítero Furlan, que é o presidente do nosso sínodo, ele coordena essas viagens. E olha, todo ano falta vaga para quem quer ir. Aí você chega lá, tem uma porção de coisa que não funciona direito lá. Mas tem uma coisa que funciona perfeitamente bem, é quando chega no último dia, no último culto, o Furlan vai lá, tem uma equipe junto com ele que ajuda a lembrar o nome de todo mundo e o que todo mundo fez. Ele começa, ele vai chamando um por um e vai agradecendo um por um e vai falando, fulano fez isso, fulano fez aquilo outro. Sabe o que acontece? Não que você fica esperando, mas quando faz isso, mas é como se ele carimbasse o seu passaporte para o ano que vem. E você quer ir lá de novo. Porque você fez, sentiu a alegria de fazer, e não foi uma coisa que não foi vista. As pessoas viram isso. E viram dentro do ambiente. Isso não é orgulho, isso daí não é arrogância. Isso é o normal do ser humano. Quem não gosta de ser reconhecido pelo que faz? E aí é óbvio, todas essas pessoas chegam e a frase de todo mundo é: glória a Deus, graças a Deus, porque eu de mim mesmo não consigo fazer. Ou seja, quando você reconhece, especialmente no caso de um cristão, você dá a oportunidade dele glorificar a Deus. Porque na hora que você reconhece, ele vai dizer: não fui eu, foi Deus. E aí então o processo se completa. Agora, quando você não dá esse feedback, a pessoa, além de ficar ali meio que, poxa, será que eu não fui visto? E não tem a glória para o Senhor também. Então, a gente precisa aprender a fazer isso. Desde a casa da gente, na igreja, no trabalho do lado de fora. Gratidão é algo maravilhoso. Quanto mais a gente expressa a gratidão, mais a gente ganha. Ninguém perde por ser grato. A gente perde por ser ingrato. Por ser grato, não. E por último, quando a gente olha aí, tem um princípio maravilhoso. Você não vai encontrar essa palavra aqui dentro, mas não tem jeito de 38 grupos trabalharem perfeitamente como uma engrenagem se não existir uma ótima comunicação. Tem muita comunicação aqui, gente. Pensa bem, você terminou de construir a sua parte do muro, de recuperar, para onde eu vou? Eu não sei se era Neemias que estava montado ali no seu cavalo, passando, viu gente parada, quer trabalhar mais? Eu acabei de passar meio quilômetro daqui, tem uma turma que está lá com um pedaço que eles não vão dar conta de terminar até de noite. Então, aqui tem muito, não é só coordenação, mas é comunicação, tá? Tudo que está acontecendo aqui, é óbvio que isso é um relato resumido, a gente sabe disso, mas tudo que aconteceu aqui depende de comunicação clara. Depende. Para onde você vai? Não, eu vou para tal lugar. Como Neemias está fazendo um relato, então é óbvio que é ele que é o comunicador, porque ele sabe onde todo mundo trabalhou, o que fez, quantos metros a mais edificou, para o ângulo, tal. Comunicação. E está aí outro calcanhar de Aquiles nosso, né? Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam, que as pessoas façam as coisas, mas a gente não vai e diz. A gente não fala. E às vezes você fala e a pessoa sabe o que tem que fazer, mas tem uma dificuldade, mas também não fala. Né? Aí você fica esperando que a pessoa faça, porque você falou para ela fazer, mas ela tem uma coisa que impede, mas ela não fala de volta, e o que acontece? O serviço não é feito, a pessoa fica lá, não fala, você vai ficar com raiva dela, e vai chegar: por que você não fez? Ah, eu não fiz, porque por que não me falou antes? A comunicação no trabalho, ela é fundamental. Sem comunicação, a única coisa que sem comunicação funcionou, segundo a lenda, é o adoçante, né? Diz que era um alemão e um russo trabalhando para inventar um veneno para matar formiga. Um veneno. Aí, a uma certa altura lá, o alemão falou para o russo, para ele testar, mas a palavra testar do russo para o alemão, elas são muito parecidas, e o alemão falou para o russo testar, o russo entendeu que era para experimentar, né? E ele experimentou, era muito doce, não fazia mal, foi assim que surgiu o adoçante, segundo o Drauzio Varela. Não sei se a fonte dele é confiável, né? Mas diz que o adoçante ele foi criado para ser veneno para formiga.
E aí descobriu que é docinho, que aparentemente não faz mal para o ser humano usou o adoçante e está lá. Mas, gente, sem comunicação nada funciona, com exceção da história aí do adoçante, nada funciona sem comunicação. Tem que ter comunicação, né? Então, a gente precisa entender isso. Às vezes, tem uma música do João Alexandre, que era da minha época, eu era adolescente quando ele lançou essa música, e o título da música é Abismo das Gerações. E aí na música ele fala assim, olha, quando eu sou sim, ele é não, quando eu sou ímpar, ele é par, e entre nós se abrindo vai o abismo das gerações. Ele fala, eu sou fluminense, ele é Flá. Eu sou certeza, ele é sei lá. Então, filho, é assim, sei lá. Que nem é a moda mais, né? Eles falam outras coisas hoje. Mas o que ele estava falando é que, à medida que os filhos vão crescendo e a gente vai ficando mais dinossauro, vai ficando cada vez mais difícil a comunicação. E isso só vai melhorar lá na frente, quando os filhos cruzam aquela faixa da juventude para a vida adulta, parece que a gente começa a se comunicar melhor. Eu vejo isso lá em casa, o meu tem 14 anos. Eu falo com todas as letras o que eu quero. Eu falo A, ele entende B. Eu falo assim, mas Senhor, eu não disse isso. Você disse. E às vezes ele fala uma coisa, e eu entendo, e eu falo, não, mas... Ele falou, mas pai, eu não falei isso. Filho, então... O problema é o ruído nosso, é a diferença de geração. E vencer, transpor essa barreira da comunicação, ela é absolutamente necessária, tanto dentro da casa da gente, como no trabalho. E às vezes no trabalho você é um chefe falando com gente que é da idade do seu filho. A mesma dificuldade que seu filho tem para te entender, eles também têm. A diferença cultural, às vezes você fala e determinadas coisas que você fala, infelizmente nós convivemos, vocês sabem disso, a gente convive aí com uma juventude que não são analfabetos, mas são analfabetos funcionais, né? Então, dependendo, se você deixar um bilhete lá na entrada lá no relógio de bater ponto da empresa, o camarada, se brincar, ele não sabe entender o que está escrito. Ele lê, mas ele não entende, não processa aquilo lá. Então nós estamos convivendo com uma geração assim, né? E essa geração, por sua vez, ela tem uma linguagem que a gente que é mais velho não entende. Se pegar o que esses moleques digitam no WhatsApp, você vai tentar ler, você não entende. É um conjunto de sinais. Nem sempre faz sentido, né? Aqueles emojis lá, de vez em quando, a gente se confunde. O que aquilo quer dizer? Eu só entendo o joinha, né? O sorriso, a cara feia, e aquele negócio que a gente faz assim, achando que é amém, já vieram falar que aquilo não é amém, né? Aquilo é bater, eu não sei mais qual que eu uso. É melhor escrever a palavra amém e pronto, né? Mas não tem, dona Graça, não existe trabalho, não existe realização sem que haja uma comunicação clara. Esse é o princípio de Neemias, né? Se eu quero fazer alguma coisa, eu preciso, primeiramente, transpor todas as barreiras de comunicação. Quando Deus quis impedir que os homens se arriscassem construindo uma torre mais alta do que eles pudessem suportar, o que Deus fez com eles? Acabou com a comunicação. Dividiu a língua deles, ninguém entendia mais. O que aconteceu com a obra? Parou. Eu acho que não existe retrato melhor na Bíblia do que é uma comunidade quando ela não consegue se comunicar, do que o retrato de Babel. A intenção era, imagine, 100.000 pessoas obstinadas por construir uma torre que atingisse o céu. Eles não iam parar, até faltar ar. Eles não iam parar. Quem faz 100.000 pessoas pararem? A falta de comunicação faz. Deus foi lá e confundiu as línguas. Confundiu para quê? Para que eles parassem a obra. É exatamente o que nós temos que fazer no sentido inverso. Se a gente quer construir uma coisa, a gente precisa começar pelo princípio básico. Nós precisamos conseguir comunicação. A gente tem que conseguir falar a língua um do outro. Tá? Então, esse capítulo 3 de Neemias, com esse monte de nome que trava a língua da gente, na realidade, é um grande exercício de comunicação. Então, ensina para nós esse princípio. Neemias conseguiu se comunicar com religioso, com rico, com pobre, com pai de família, com mãe de família. E aí, olha que coisa interessante.
Se já é difícil você conseguir pegar o prefeito da cidade e pôr para trabalhar para recuperar muro, e a filha do prefeito? Aí você lê no texto que veio o maioral com as suas filhas ajudar na reconstrução dos muros. Como é que Neemias fez um negócio desse? Eu acredito que, finalmente, encerrando, Neemias estava realizando uma obra de Deus. E quando a obra é de Deus, ninguém consegue dizer não. Às vezes a gente não consegue juntar todo mundo para fazer uma coisa porque não é obra de Deus. Porque quando é alguma coisa que é segundo o coração de Deus, todo mundo vem. Todo mundo vem. Então, quando eu quiser implementar uma restauração em algum lugar, eu tenho que começar isso como Neemias sempre começa. De joelho no chão, em oração, pedindo que Deus faça isso. Então, Neemias, esse último princípio, que é um princípio geral do livro inteiro, Neemias sempre começa e termina diante de Deus, pedindo. Orações curtas e às vezes orações longas, mas Neemias começa diante de Deus. Porque se Deus não moveu o coração do homem para ele se envolver na obra, ninguém mais pode mover. Agora, se Deus move, aí você trabalha a cooperação, você trabalha a comunicação, você trabalha a cooperação, coordenação, cooperação, comunicação, reconhecimento e a ação de Deus. Isso é infalível. Não tem coisa que não possa ser restaurada com esses princípios aí de Neemias. Que a gente lembre disso, é algo bem objetivo para o coração da gente. A gente lembre disso, releia aí. Se vocês lerem isso daí, é que a gente não tem tempo aqui para fazer isso, a gente ficar muito tempo aqui. Mas se você puder pegar esse capítulo 3 aí depois em casa, leia, anote o nome, vai lá na chave bíblica e procura esse nome em outro lugar para ver o que esse pessoal fazia. Você vai descobrir que alguns deles vão aparecer em outros capítulos aí do livro. Alguns para o bem e outros para o mal. Né? Quem começa dando trabalho, vai dando trabalho até o fim. Esses tecoítas aí que não ajudaram, eles vão continuar sendo né? Então, em compensação, quem ajuda é sempre uma bênção e você vai encontrar esse pessoal ajudando em outros lugares. Tá? Então, Neemias tem aí, nesse capítulo 3, isso aí é, como que fala? Isso é um microcosmo do mundo inteiro. Está tudo aí. Aí tem gente de todas as classes, de todo tipo, está todo mundo trabalhando junto. E uma grande obra acontece através do trabalho desse pessoal. Que Deus nos ajude. No seu universo lá, o universo da sua família, uma restauração pode ser feita também. Basta que você comece isso diante de Deus e aplique esses princípios de Neemias. Coordenação, cooperação, reconhecimento, comunicação. Amém? Vamos orar?